1858, Napoleão III sofre um atentado na Ópera de Paris. Ele sai ileso, mas há muitas vítimas. O imperador decide então transferir a Ópera de Paris para um outro lugar mais seguro. É realizado um concurso e o vencedor é o arquiteto Charles Garnier, que se torna o responsável pela construção da nova Ópera de Paris. O tipo de terreno, as inúmeras revoltas contra o imperador atrasam a realização da obra e gera inúmeras lendas sobre o tráfego dos rebeldes nas galerias subterrâneas do teatro, as mortes, os cadáveres encontrados, os fantasmas que por lá apareciam. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje a resenha do livro O Fantasma da Ópera. Gaston Leroux, o autor do Fantasma da Ópera, era francês, de família muito rica. Frequentou a Faculdade de Belas Letras, que era um misto de filosofia e francês e literatura. Não concluiu essa faculdade, mudou para a Faculdade de Direito. Quando estava para terminar, o seu pai morre e ele fica milionário. Então, ele abandona o curso de Direito e vai se dedicar ao jornalismo, principalmente o jornalismo investigativo. Ele vai escrever para jornais, vai cobrir julgamentos, vai entrevistar criminosos e um dos julgamentos que ele cobre, que ele assiste, é o do acidente que ocorreu na Ópera de Paris, que foi a queda do suporte dos candelabros, que cai por cima de um dos patronos da ópera e esse patrono vem a falecer. Deu para perceber alguma semelhança na obra do Gaston Leroux? Ele escreveu muitos livros, romances policiais, romances de detetive e romances românticos. Mas, sem dúvida nenhuma, O Fantasma da Ópera é o seu livro mais conhecido. A história O Fantasma da Ópera foi publicada em fascículos no período de 1909 a 1910 em um jornal que no futuro vai se unir ao jornal mais famoso da França, que é o Le Figaro. Mas não era o Le Figaro, era um jornal que existia na época, mas com o passar dos anos ele vai fazer parte do Le Figaro. Quando ele termina de publicar no jornal, no final do ano de 1910, O Fantasma da Ópera é editado em um volume e vai para as livrarias. A história é narrada 30 anos depois que os fatos ocorreram. E o narrador quer provar para o leitor que o fantasma da ópera de fato existiu. E que aquela história que ele está contando foi verídica, era verídica, foi real. Ele reúne depoimentos de pessoas que viveram aquela experiência, ele reúne trechos de livros de memórias, ele reúne documentos da polícia. Então, o romance, ele vai trazer essa nuance, porque ele vai apresentar esses tipos de texto. E qual é o enredo? É um triângulo amoroso.
um sequestro e o desaparecimento de um visconde, que vai ocorrer aonde? Na Ópera de Paris. A história começa com a despedida de 2 diretores da ópera. Eles resolvem deixar de trabalhar na Ópera de Paris e estão se despedindo, está tendo a apresentação de uma ópera e a apresentação dos seus sucessores. Esses diretores que estão se afastando, eles estão conversando e na dúvida se contam ou não para os seus sucessores sobre a existência do fantasma da ópera. E eles decidem contar. Contam para os sucessores que ali eles estão deixando o cargo, não porque eles querem, mas porque eles já não aguentam mais a pressão que o fantasma faz em cima deles. E as exigências. Então, quais são as exigências do fantasma? Ele exige que o camarote número 5 seja reservado para ele. E ele exige mensalmente receber uma quantia em dinheiro. E era uma quantia muito alta, que às vezes a ópera não conseguia pagar. Os sucessores acham graça dessa história. É claro que eles não acreditam, agradecem, né? E falam, deixa esse fantasma comigo. Na noite da despedida desses diretores, há uma apresentação e a estrela da Ópera de Paris, a Charlotte, ela não pode se apresentar. Então, quem se apresenta no seu lugar é uma cantora, a Christine Daae, que fazia parte do coro, que fazia parte da ópera, mas não era uma estrela. No entanto, ela canta tão bem que todos ficam impressionados. Como que tem essa jovem cantando e a gente não sabia? Então ela arrasa. Ela se apresenta tão bem que todos ficam surpresos. Olha, da onde saiu essa moça? Quanto tempo que ela ficou escondida, né? E na plateia está um amigo de infância dela, um namoradinho de infância, que é o Raul, o Visconde de Chane. Christine Daae é uma órfã, filha de um violinista e de uma cantora mediana. Esse violinista fazia duetos com a filha e tentava ensiná-la a cantar. E ele dizia para ela que um dia ela seria visitada pelo anjo da música e o anjo da música iria ensiná-la a cantar tão bem que ela faria muito sucesso, né? Então ele contava essa lenda para ela e ela acreditou nessa lenda. Surpreso em reencontrá-la e com a sua performance no palco, Raul vai até o camarim cumprimentar a Christine, dizer assim, fazer um encontro, né? E ela conta para ele que ela está tendo a ajuda do anjo da música que o seu pai contava para ela. Raul, que não é bobo nem nada, pensou assim, tem coisa errada aí. Que anjo da música é esse? Isso é uma lenda, não existe anjo da música. Ele e o seu irmão vão se unir para descobrirem quem é esse anjo da música. E quem é esse anjo da música? É um homem chamado Eric. Deformado, horrível. Ele é vítima de um problema. O seu rosto, ele parece uma caveira, uma coisa assim, muito feia. Então ele esconde o seu rosto com uma máscara que cobre o rosto todo. Mas ele tem uma voz belíssima. E ele trabalhou ali no teatro.
ele conhece todos os subterrâneos do teatro, todas as galerias do teatro. E lembra lá na introdução que eu disse que a Ópera Garnier, ela foi construída e que ela tem várias galerias? Por que a Ópera Garnier tem várias galerias? Porque o terreno onde ela foi construída era um terreno pantanoso. Então, no subterrâneo passa um lago, passa um rio, e por isso necessita dessas galerias. E Eric, ele conhece todo esse labirinto de galerias e toda a estrutura do teatro, porque a gente tem uma visão do teatro assim: o palco e o local onde fica a plateia, mas ele tem o local onde tem que guardar os cenários, os camarins. Ele é muito mais do que aquilo que o telespectador vê. Tem o local aonde fica a orquestra, o local onde se guardam os instrumentos, né? Então o teatro, ele tem vários ambientes e Eric domina muito bem aquele espaço. E aí ele vai criar o seu universo ali embaixo. Ele vai construir o seu quarto, aonde ele fica, o seu esconderijo e todos os mecanismos de proteção para que ninguém o pegue. Ele está sempre escondido, ele ouve Christine contar sobre essa lenda do Anjo da Música, ele se aproveita dessa lenda para conversar com a Christine, porque ele está sempre escondido. Ela fica encantada com a sua voz e ele vai ensinando Christine a cantar, mas ninguém consegue encontrá-lo. Raul, o seu irmão, eles entram no camarim no momento que eles se escondem para ver se na hora da aula eles veem esse anjo, né, esse fantasma, mas eles não conseguem pegar em flagrante, só ouvem a voz dele. Eric, o fantasma da ópera, ele decide que a Christine tem que ser a estrela principal da ópera. Os diretores não aceitam. Então, o que ele faz? Ele faz de um jeito que no dia da apresentação da ópera, que é Fausto, quando a Charlotte vai cantar, ela perde a voz. E ela perdendo a voz, quem tem que substituí-la? Christine. Durante a apresentação da Carlota, que ela perde a voz, o que acontece? Caio Lustre, ele sequestra Christine, leva para o subterrâneo do teatro e declara o seu amor por ela. E ela fica assim, olha, ela era uma bobinha, então ela até fica emocionada com essa declaração de amor daquele anjo que a ensinou a cantar, né? Só que ele pede para ela o seguinte, que ela jamais poderia tirar a máscara do rosto dele. Só que ela tira, né? Num momento assim, ela tira, fica chocada, porque ele realmente é horrível, né? Ele é horrível, ele conta a história dele, ele diz que a mãe dele, ele nunca foi beijado nem pela própria mãe, de tão horrível que ele era, do problema que ele tinha. Ela até fica sensibilizada, mas continua horrorizada com ele. Ele vai levá-la de volta para a superfície, mas ele não permite que ela se envolva com mais ninguém. Raul se declara para ela, eles começam a namorar, aí ela conta sobre o fantasma da ópera e a história desse fantasma da ópera. A partir daí vai desenrolar
toda uma história, o que vai acontecer, né? Quem vai ficar com a Christine, qual é o destino do fantasma, o que vai acontecer com o Raul, os diretores vão ceder ou não às chantagens desse fantasma. Então vai desenrolar toda uma história aí. É possível a gente observar, a gente fazer um paralelo dessa obra com o Corcunda de Notre Dame ou Notre Dame de Paris, do Victor Hugo. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o Gaston Leroux, ele era um admirador da obra de Victor Hugo. Inclusive, eles vão se conhecer e até se tornar amigos. Então, sendo um admirador, já dá pra gente perceber que ele vai tentar fazer algo semelhante. A história, esse romance, ele carrega muitas características do gótico, né? Então é aquela construção, geralmente um romance gótico tem um casarão fantasmagórico, tem fantasmas, é uma coisa no escuro, tem aquela figura assustadora que vai ter tanto na Notre Dame de Paris, né, no Corcunda de Notre Dame, como no Fantasma da Ópera. No Corcunda de Notre Dame, a gente acompanha a história da construção da Catedral de Paris. No Fantasma da Ópera, a gente acompanha todos os mistérios ali daquele prédio. No Corcunda de Notre Dame, nós temos a figura fantasmagórica do Quasímodo, né? Só que com a diferença que o Quasímodo, ele era fantasmagórico, era feio, mas ele nutria um coração bom. No Fantasma da Ópera, o Eric, ele é apaixonado, mas ele tem uma amargura no coração. Ele é mau. Existe a paixão entre essa figura fantasmagórica e a mocinha. E os dois, tanto o teatro quanto a Catedral de Notre Dame, são ambientes perfeitos para que essas figuras horripilantes se escondam, né? Ficam protegidas do olhar da sociedade. Este livro não é um clássico da literatura, não está presente naquelas listas 100 livros para ler antes de morrer. Não, ele é uma mistura do gótico, devido a tudo que eu falei anteriormente, e de romance de detetive. Então ele é uma mistura de gótico e romance de detetive. O leitor precisa responder algumas questões. Quem é esse narrador misterioso que está contando essa história, que investiga essa história? Quem é esse fantasma? Qual será o destino do fantasma? Ele realmente cometeu os crimes que estão alegando? E qual será o destino da Christine? Qual será o destino de Raul? Então, é um livro que nos diverte. O Fantasma da Ópera foi adaptado para o teatro musical e o Gaston Leroux teve a oportunidade de, em vida, ver o seu livro adaptado para o cinema. Na época ainda era cinema mudo. Depois, aí ele faleceu. Depois ele virou uma peça musical da Broadway, é uma das mais famosas, e foi adaptado várias vezes para o cinema. No entanto, existe uma diferença muito grande nas adaptações, porque as adaptações colocam o Fantasma da Ópera muito assim como um príncipe, com parte do rosto deformado, né? Se eu não me engano, a última adaptação, quem é o Fantasma da Ópera é o Antônio Bandeiras. No romance ele não é bonito, não. Não é só uma cicatriz, não é só uma parte do rosto. Ele é feio mesmo. É um rosto que parece uma caveira mesmo. O cinema e o teatro foi suavizando essa figura fantasmagórica.
Ler o Fantasma da Ópera é diversão. É uma leitura que você faz rapidamente, se você quer curar uma ressaca literária, se você está com pouco tempo para ler, ou se você quer aproveitar um feriado para ler um livro, Fantasma da Ópera é uma excelente dica. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!